E aí galera, professor Andreas na área, professor de Física, e vamos continuar a nossa aula de Física na frente B, tá? Falando sobre refração luminosa e eu já vou começar com uma pergunta para você. Vou começar, porque eu sou desse aí, vou começar com uma pergunta. E a pergunta é o seguinte, você já tentou, você estava num lago ou num riozinho e eis que vem um peixinho e você vai lá e se concentra e tá vindo o peixinho, o peixinho tá vendo. Pegar o peixinho, todo ser humano ele quer fazer o mal, né? Vai pegar o peixinho com a mão, né? O peixinho vem e daí você vai lá e se concentra. E daí você vai lá e tenta pegar o peixinho, cara, você não... Se você estiver ouvindo de fone, me perdoe. Acho que eu exagerei agora, né? Pô, desculpa aí. Tá, e se você estiver lá ouvindo o peixinho, tentando pegar o peixinho, você não vai conseguir. Por que você não consegue pegar o peixinho com a mão? Essa era a pergunta que eu queria te fazer. Por que você não consegue pegar o peixinho com a mão, povo? Por quê? Por causa da refração. O que você está vendo, isso é muito legal. Meu, isso é muito show. Quando você olha para dentro do lago, você está lá de fora, olhando para dentro, e você vê um peixinho lá vindo, o que você está vendo, na verdade, não é o peixinho. É uma imagem do peixe. O peixe, ele sempre está mais abaixo do que você está vendo. Olha que doideira. É como se você visse uma imagem holográfica do peixe, porque ele sempre está mais abaixo do que você está vendo. Se você for pescar lá com um arpão, com uma lança, com um lança-chama, sei lá, e eis que o peixinho está vindo, você tem que mirar um pouco. Você está vendo o peixinho ali? Você mira um pouco mais para baixo e foi. E daí você consegue pescar. Show? Se você souber física, você sobrevive a situações desesperadoras. Olha que legal. Tá, mas o fenômeno que está por trás disso é o que a gente vai estudar agora, que é o fenômeno da refração. Povo, refração é um fenômeno óptico muito interessante, você já estudou reflexão. Reflexão é o quê? A luz bate no espelho e volta. Isso é reflexão, certo? Agora, refração. Refração, a luz bate numa superfície e entra. Ah, professor. Professor, é tipo... A luz quando vem lá do ar e vai para a água, exatamente, quando a luz vem do ar e vai para a água, três coisas acontecem. Primeiro, a absorção, então a água absorve um pouquinho dessa luz, por isso ela começa a esquentar. Segundo, a luz bate e volta, reflexão, por isso você consegue se ver, né, ali na superfície da água, você consegue ver ali você mais ou menos. Terceiro, a luz bate e entra. Isso é refração, beleza? Então, refração é um fenômeno óptico da passagem da luz de um meio para outro. Eu falei do ar para a água, mas pode ser da água para o óleo, pode ser do ar para o vácuo, pode ser, enfim, pode ser de qualquer meio para qualquer meio. E não precisa ser a luz, povo, pode ser som também, tá? Qualquer onda que seja. Então, refração é a passagem de uma onda de um meio para outro meio. Ficou claro? Beleza? Tá. Para a gente começar a entender o que é refração de fato e começar a saber calcular e aplicar no nosso cotidiano, eu preciso falar com você de um conceito, que é o conceito deste Nzinho aqui, Este Nzinho aqui, ele se chama índice de refração. Índice de refração. Anota aí, índice de refração é o N. Pessoal, e qual que é o que é esse N? O que é índice de refração? Meu, o melhor conceito é a equação. Índice de refração é C sobre V. Pessoal, como assim? C é a velocidade da luz no vácuo e V é a velocidade da luz no meio para onde ele vai depois. Fechou? Então, por exemplo, vem lá luz do vácuo e vem para o ar. Como a gente considera vácuo e aqui a atmosfera é quase a mesma coisa, eu vou dar outro exemplo. Vem do vácuo para a água. Do vácuo para a água. Quando a luz vem do vácuo para a água, ela freia. Vou falar de novo, ela freia. A velocidade maior que existe no universo é a velocidade da luz no vácuo. Sabe quanto que vale? Vou até colocar aqui para você, Vale 300 mil quilômetros por segundo. Meu, pasme você. A maior velocidade que existe no universo é esta velocidade aqui da luz no vácuo. 300 mil quilômetros por segundo. No tempo que você dá essa piscadinha que você deu aí, meu, a luz deu mais de 7 voltas no planeta. Isso é uma coisa muito interessante, uma coisa muito legal. Então, essa é a velocidade da luz no vácuo. Quando ela vai para a água, ela vai, sei lá, para 225 mil quilômetros por segundo.
Então, esse n, ele fala para você o quão a velocidade da luz no vácuo é maior do que no outro meio que você está querendo, que você está estudando. Vou falar de novo. Ó, o n, que é o índice de refração, ele fala para você quantas vezes a velocidade da luz no vácuo é maior do que naquele outro meio que você está estudando. Isso é o n. Como calcula esse n? Índice de refração. C sobre V. Show? Quem que é o C? O C é sempre esse cara aqui. Sempre, prof. Sempre. Ele é constante para qualquer cor de luz que seja, para qualquer radiação, no vácuo vai ter 300 mil km por segundo. E tem até uns detalhezinhos legais que a gente pode discutir aqui. Por exemplo, se eu te perguntasse assim, já ouviu falar em anos-luz? Anos-luz, já ouviu falar? Ah, professor, já. Tá. Anos-luz, te pergunto, é uma unidade de distância, uma unidade de tempo, de velocidade, de massa ou de corrente elétrica? Vamos supor que caiu na tua prova isso aí. Olha só a perguntinha. Anos-luz é uma unidade física. Anos-luz é a unidade que representa uma distância, um tempo, uma velocidade, uma massa ou uma corrente elétrica? Corrente elétrica e massa nada a ver, né? Beleza. Agora o que é? Tem muita gente que pensa que é tempo. Ah, pessoal, é anos-luz. Não, não é tempo, é distância, povo. Distância. Anos-luz é a unidade de distância. Anos-luz é a distância que a luz percorre durante um ano. Se liga, meu, é muito grande. É uma distância giga enorme. Cara, olha isso. Em um segundo, a luz percorre 300 mil km, certo? Um segundo. 2 segundos, 600 mil km, por aí vai. E em um ano, qual que é a distância que a luz percorre? A gente chama essa distância enorme de 1 ano-luz. Beleza? A estrela mais próxima da Terra, tirando o nosso Sol, se chama Próxima Centauri, que fica a 4,2 anos-luz daqui. Se liga na distância. É uma distância enorme. É tipo assim, muito grande. 4,2 anos daqui. O Sol mais perto, tirando nosso Sol, daqui da Terra, é esse aí. Beleza? Mas, o que eu quero te falar? N é igual a C sobre V, tá? Só um detalhe. Olha pra cá com carinho, amor, compreensão pra mim. Ó, o V não tá embaixo na fórmula, no denominador que a gente fala? Tá ou não tá? Fale, sim, professor. Isso. Ó, o V tá embaixo. Quer dizer que N e V são duas grandezas, ó, inversamente proporcionais. N e V são inversamente proporcionais. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer que se esta velocidade for maior, quer dizer que este N é menor. Quanto maior essa velocidade, menor o N. E deixa eu te falar mais uma coisa. Qual que é a maior velocidade que existe? No vácuo, né? Tá. E se esse cara for a maior velocidade que existe? Se ele for C. Se eu colocar Czinho aqui, vai ficar C sobre C, dá 1, né? Então, o menor N que existe, é o N do ar, que é igual ao N do vácuo, que a gente considera o ar e o vácuo. A velocidade da luz é praticamente a mesma coisa, né? A gente considera a mesma coisa. O menor N que existe, anota isso aí, Padawan. Ó, o menor N que existe vale 1. Show? Que é quando este cara vale C. Faz sentido isso? Todos os outros N's que você vai calcular tem que ser maior do que 1. Sucesso? Beleza? Tá. Sabendo disso, deixa eu só te mostrar aqui, só por curiosidade, ó. Velocidades. Velocidade da luz na água. Ó, dá uma olhada nisso aqui. Quando a luz passa do ar para a água, ela freia. Ela vai de 300 mil para 225 mil km por segundo. Isso faz com que o N, se eu fizer 300 mil dividido por isso, dá 1,33. Isso quer dizer que a velocidade da luz no vácuo é 1,33 vezes maior do que na água. Sucesso? Beleza. O vidro é outra história, ó. O vidro, a velocidade é para 200 mil. Se vai para 200 mil, quer dizer que o N vai para 1,5. E o diamante, a velocidade da luz no diamante é 125 mil. O N foi para 2,40. E note uma coisa muito importante pro resto da aula, que é o seguinte, ó. Toda vez que a luz passa de um meio para o outro, ela vai sofrer um desvio. Ela só não sofre um desvio em um caso, quando ela vem assim, ó. Aqui está a superfície, ela vem
90 graus com a superfície, daí ela entra direto. Só não sofre desvio nesse caso. Em todos os outros casos, a luz quando entra, ela sofre um desvio. Quanto mais refringente for o meio, pessoal, o que é refringente? Quanto maior o N, né? Índice de refração. Quanto maior o N, mais ela desvia. Quanto menor o N, menos ela desvia. Faz sentido? Quanto menor o N, menos refringente a gente fala, menos ela desvia. Quanto maior o N, mais refringente, mais ela desvia. Fechou? Mas isso a gente estuda daqui a pouco. É só uma curiosidade para te mostrar aí. E deixa eu te mostrar já por que a gente não vê o peixinho onde ele realmente está. Aqui, ó. Imagine que aqui você tem o peixinho lá. O peixinho está aqui, ó. Gloob, gloob. Está aqui o peixinho. A luz que sai do peixinho e vem para os teus olhos, ela quando passa da água para o ar, ela sofre um desvio. Sofreu um desvio, prof? E aqui está teu olho, ó. Aqui está teu olho. Professor do céu, isso aí é um olho? O olho assim, ó. Não parece? Igualzinho, né? Aqui está teu olho. Só que teu olho é meio besta, assim como o meu, tá? Todos os olhos são meio bestas. Por quê? Porque ele pensa que a luz veio reta. Então, o que a gente vê é o peixinho aqui em cima. Quando você olha para dentro da água, o que você vê é isso aqui, ó. Mas onde que está o peixinho? O peixinho está aqui. O índio, ele sabe disso. É a física dos índios, olha só que legal. Enfim, quando você for pescar, daí você pensa nisso aí, porque é refração o nome desse fenômeno. Sucesso? Beleza? Tá, sabendo disso, vamos para frente. E ó, existem duas leis da refração que você tem que saber, povo. Refração é isso aqui, né? Então esquece essa partezinha aqui. Refração é bate e entra. Tá, duas leis. A primeira lei é absurdamente tranquila. Eu nem vou me ater muito para ela, porque, é muito fácil. Que é o seguinte, ó. Desenha isso aqui no teu caderno para mim. Imagine que aqui tem ar e aqui tem água. Desenha aí para mim. Tá. Primeiro, desenha um raiozinho de luz chegando aqui, ó. Indo do ar para a água. Desenhou? Tá. Quando você desenhar, você vai fazer igual você faz lá em espelhos. Desenha a normal. Igual você aprendeu lá em espelho plano, desenha essa linha imaginária que é chamada de normal. Fechou? Este ângulo aqui, você já sabe, é o ângulo de incidência. Ângulo de incidência é o ângulo entre o raio e a normal. Sucesso? E quando o raiozinho passar, vai sofrer um desvio. Este ângulo aqui é o ângulo de refração. Então tem ângulo de incidência e ângulo de refração. Beleza? Este raio eu chamo de raio incidente. Este raio eu chamo de raio refratado. É isso que está representado aqui. Só aumentei para você, porventura não estiver vendo, veja aqui que está tudo igualzinho. Beleza? O que fala a primeira lei? A primeira lei, ela vai falar o seguinte para você. Raio incidente, raio refratado e normal são coplanares. Professor, o que é isso? Coplanar, elas estão no mesmo plano. Professor, como assim? Assim, ó, vem o raiozinho, aqui está a superfície de separação entre ar e a água. Vem o raiozinho, chegou aqui, ela sofre o desvio, né? E ele segue no mesmo plano. Não vai acontecer isso aqui, ó. Não. Nem isso aqui, ó. Não. Ele sempre segue no mesmo plano. Primeira lei é só isso. Super simples, super tranquilo, super fácil, né? Fechou? Massa não? Tá. Agora, o que interessa mesmo, a parte mais legal de todas, a parte destruidora, é a segunda lei. E a segunda lei é essa aqui, ó. Agora, se liga. Ai, professor, ficou difícil agora. Não, calma. Segunda lei é essa aqui, que é a lei de Snell-Descartes. A gente chama assim, ó, lei de Snell-Descartes. É a formulinha, que é o seguinte, a luz não vai passar de um meio para o outro? Vai. Daí, ó, índice de refração do meio A vezes o seno do ângulo de incidência. Falou em seno, professor, já me perdi. Não, calma. Simples. É igual a índice de refração do meio B, do outro meio, vezes seno de R. Isso aqui, traz uma consequência monstro para nossa realidade. Isso aqui é muito legal. Presta atenção. Ó, vê só. Consequências. E eu finalizo a aula falando sobre essas consequências aqui. Se liga. Primeira coisa.
eu tenho um raio que vem de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Professor, fale minha língua? Fala. Eu tenho um raio que vem de um Na menor para um NB que é maior. Exemplo, do ar para a água. Fechou? Tem esse raio aí. Esse raio, quando ele chegar aqui, ele vai sofrer um desvio. Só que a luz, ela pode sofrer um desvio para dentro ou pode sofrer um desvio para fora. Quem comanda? A equação. A equação comanda tudo. Olha que legal. Se for Na seno de I igual a NB vezes seno de R, né? Ó, se esse cara é menor, esse cara é maior, para dar igual, vê se faz sentido, para dar igual, este cara tem que ser maior e este cara tem que ser menor. Ou seja, eu tenho que aproximar o raio. E é isso que acontece. Então, quando vem o raiozinho aqui, ele vai sofrer desvio se aproximando para dentro. Fechou? Se aproximando da normal. Essa é a primeira consequência. Professor, e se for o contrário? Se for o contrário, daí será o contrário, obviamente. Se eu vier de um meio Na maior do que um meio NB, mais refringente para um menos refringente, ele vai sofrer um desvio, só que para fora. Ah, professor, está muito difícil. Eu tenho que decorar essa equação? Não. A equação você tem que saber. Eu tenho que saber que quando vem de meio maior, menor, aproxima, afasta? Tem, mas eu tenho um método fácil para te ensinar. Você sabe japonês? Método fácil, né? Sabe japonês? 2 palavrinhas em japonês para fechar a aula. 2 palavrinhas. Vou te ensinar, olha só. Tem essa palavrinha aqui, acho que eu até coloquei aqui. Essas 2 palavrinhas aqui, olha só. Tem esta palavrinha aqui e tem esta palavrinha aqui. Anota aí para mim, por favor. Anote. Essa aqui é memachima. Tem que falar igual ao japonês. Memachima. E essa aqui é mamefashi. Fechou? Pessoal, que é isso? Aqui, ó. Quando a luz vem de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ela se aproxima da normal. Professor espertinho, vem de um meio menos, meio mais, se aproxima da normal. E essa aqui, mamefashi. Se ela vem de um meio mais refringente, mais, para um meio menos refringente, ela se afasta da normal. Fechou? Daí você não precisa ficar se preocupando com a equação, decorar. Saiba só essas 2 palavrinhas em japonês, que daí acabou. Beleza? Então, a parte teórica dessa, eu dividi essa aula em 2, tá? Então, porque é muito conteúdo num capítulo só. Mas, essa partezinha aqui, se você conhecer, se você entender, você destrói todo o resto. Destrói, inclusive, lentes, que a gente vai ver lá pra frente. Beleza? Então, tá aí. Memashima, mamefashi, não esqueça disso. Refração, passagem da luz para outro meio, sofre desvio, só não sofre quando vem perpendicular. Beleza? Nesse caso aqui, ela passa reto. Fechou? Beleza. Professor André Asca por aqui, galera. Tchau, tchau.